Olá a todos, espero que estejam bem. Cá estamos no novo ano. Desejo que 2026 vos traga muita saúde, amor, grandes momentos de felicidade e muitos sucessos. E neste novo ano, aqui estou eu de compromisso feito convosco para continuar a partilhar leituras e mais alguns de seus. Meu nome é Malvina Sousa e hoje neste espaço, quando os livros sussurram, trago-vos o livro O Rapaz ao Fundo da Sala, de Onjali Rauf, uma obra que tanto tem de bonito como de alerta, sobretudo tendo em conta o que sempre passado no mundo. Antes de começar, gostaria de vos pedir, para caso ainda não tenham feito, subscreverem o canal e partilharem os nossos sussurros, para que estes possam chegar a mais pessoas. O Rapaz ao Fundo da Sala. A cadeira vazia. Costumava haver uma cadeira vazia ao fundo da sala de aula. Não era uma cadeira especial. Estava vazia apenas porque ninguém se sentava nela. Mas um dia, só 3 semanas depois do início das aulas, aconteceu, a mim e aos meus 3 melhores amigos, a coisa mais extraordinária que alguma vez podia acontecer a alguém. Não gosto de matemática. Quando é simples, tudo bem. Mas este ano estávamos a aprender divisões longas, números quadrados e várias coisas que o meu cérebro não gosta de fazer. Às vezes, peço ajuda, mas é embaraçoso pôr o dedo no ar demasiadas vezes para fazer a mesma pergunta. Tenho sorte, porque o Tom, a Josie e o Michael me ajudam sempre com as coisas em que eu bloqueio. São os meus melhores amigos e fazemos tudo juntos. O Michael é melhor em história e a Josie é a melhor em matemática. Mas eu sou melhor em leitura e escrita do que qualquer um deles, e em especial, melhor do que a Josie. Ela odeia ler e nunca, mas nunca, lê alguma coisa fora das aulas. Diz que não tem imaginação e que por isso é inútil ler livros. Acho isso estranho. Como pode alguém não ter imaginação? A mim, parece-me que deve ter tido imaginação quando era mais nova, mas ficou sem ela quando se espalhou numa queda de bicicleta no verão passado. A mãe diz que as pessoas sem imaginação estão mortas por dentro. Não me parece que a Josie esteja morta em parte nenhuma, porque ela fala pelos cotovelos. Ter 3 melhores amigos pode fazer com que a escola seja o melhor sítio para se estar, até nos dias mais chatos. No entanto, este ano, a escola tornou-se muito mais divertida, e tudo por causa da nova professora, a professora Ken. A professora Ken tem o cabelo muito forte e cheira sempre a doce de morango, o que é muito melhor do que cheirar a piugas velhas, como era o caso do professor Thompson. Na primeira semana de aulas, ajudou-nos a fazer instrumentos musicais, a partir de coisas que encontramos no cesto de reciclagem da escola. E na segunda semana, trouxe-nos um livro de banda desenhada novinho em folha, que ainda nem existia na biblioteca da escola. Depois, na terceira semana, aconteceu algo tão surpreendente e que deixou toda a gente tão curiosa, que nem a professora Ken conseguiu que estivéssemos completamente atentos nas aulas. E tudo começou com a cadeira vazia. Eis aqui neste excerto que vos li o início de um livro incrível, que por vezes consegue falar das coisas simples e mais importantes com uma leveza e simplicidade notáveis e que nos levam à reflexão. E tal acontece porque nele desfilam personagens jovens que, como sabemos, têm uma maneira particular de ver e de analisar a vida, assim como de destacar aquilo que não está bem. O texto começa com a referência a uma cadeira vazia, que será o mote de partida para a nossa história e que mostra que esta terá uma grande importância, tendo em conta o que representa e aquilo que se passará, como se diz no texto, 3 semanas depois de iniciadas as aulas. Ora, é-nos oferecida assim informação acerca daquela que constituirá a ação da nossa história, despertando-nos a curiosidade em saber o que acontecerá de tão marcante e surpreendente com esta cadeira. Estamos então perante os primeiros indícios da categoria da narrativa respeitante à ação. De seguida, ao fazer-se referência ao fato de ter acontecido, como diz o texto, mas um dia, só 3 semanas depois do início das aulas, aconteceu-me a mim e aos meus 3 melhores amigos a coisa mais extraordinária que alguma vez podia acontecer a alguém, somos confrontados com o narrador da história. Outra categoria da narrativa, que é quem conta a história, sente que, como vemos, o faz na primeira pessoa e, por isso, se trata de um narrador participante,
que participa nessa história como personagem. A comprová-lo estão, quer aqui, quer ao longo de todo o texto, a presença de verbos e pronomes na primeira pessoa, me, a mim, meus, e mais à frente, gosto, estamos. Ora, esta personagem também nos dá a conhecer outros, como os seus 3 melhores amigos, a professora Ken, que marcará a presença ao longo da história, ou até o professor Thompson, de quem ele pouco gostava, e que, segundo diz, cheirava a piugas velhas. Apresenta-nos também a mãe do narrador. Apresentamos, assim, aqui as categorias do narrador e das personagens, sendo que o nosso narrador, no que à posição diz respeito, se mostra subjetivo, dado que toma uma posição, ou seja, evidencia a sua opinião e tudo aquilo que sente face ao que narra. Para além disso, há também, com alguma frequência, caracterização ou descrição de personagens. Aqui podemos exemplificar com a professora, sendo feita uma caracterização física e direta, por estar diretamente referida no texto, com a referência ao cabelo muito forte desta e ao dizer-se que ela cheira sempre a doce de morango, em contraste com o cheiro a piugas velhas do professor Thompson. Temos mais uma prova de que o nosso narrador é então subjetivo, mostramos abertamente aquilo que ele sente e de quem gosta ou não, o que acontecerá, como vos disse, com frequência ao longo do texto. Podemos também avançar já com as restantes categorias da narrativa. A do espaço, que será a sala de aula e que nos é mencionado logo na primeira frase, ao fundo da sala de aula, e que se manterá ao longo da obra, alternando com outros espaços da escola e não só. Assim como a categoria do tempo, mas um dia, só 3 semanas depois do início das aulas, ou na primeira semana de aulas, ou ainda, quando ele refere, na segunda semana, entre tantos outros exemplos. De acrescentar que este espaço da escola, para além de físico, ou seja, de se referir ao local onde a ação decorre, também comporta um espaço social, isto é, revela o ambiente ou o meio social no qual as personagens se movem, que nesta obra é o espaço ou o ambiente escolar. Anotados estes aspectos, gostaria de destacar outros, na minha opinião, também muito importantes e que me levaram a escolher este livro para partilhar convosco. Começo então por realçar a forma como vamos acedendo à vida da nossa personagem, seja no contexto escolar, revelando-se particularidades e sentimentos vividos dentro de uma sala de aula, como o fato de ele mencionar que às vezes pede ajuda, ou que é embaraçoso por um dedo no ar demasiadas vezes para fazer a mesma pergunta. Ao mesmo tempo que é dado grande destaque aos 3 melhores amigos, que são descritos de uma forma muito interessante e que são um apoio enorme e seguro para a nossa personagem, levando-nos a refletir acerca da importância de ter amigos na escola e de como estes podem fazer toda a diferença no caminho da aprendizagem, já que ajudam sempre com as coisas em que eu bloqueio, diz ele, e podem fazer com que a escola seja o melhor sítio para se estar, até mesmo nos dias chatos. Palavras do nosso narrador. Veja-se a descrição engraçada que é feita de Josie, que diz achar ser inútil ler por não ter imaginação, ao que o nosso narrador refere que a amiga deve ter perdido esta imaginação quando se espalhou numa queda de bicicleta no verão passado. Note-se também a importância e profundidade da referência ao que a mãe disse, que as pessoas sem imaginação estão mortas por dentro, levando-nos a refletir acerca de algo tão importante, que é a imaginação, e de como esta pode mudar a nossa vida e abraçar as nossas emoções. Ao que este refere de forma muito engraçada, não me parece que a Josie esteja morta em parte nenhuma porque fala pelos cotovelos. Devo dizer que esta mãe vai ter intervenções muito interessantes e profundas ao longo da obra. Ora, se os amigos são fundamentais, a referência à professora Ken também mostra como os professores podem divertir, engrandecer e colorir este caminho da aprendizagem, sendo uma ponte importante entre esta e a criatividade, o espírito crítico e tantas outras competências. Foi na terceira terça-feira a seguir ao início das aulas. A professora Ken estava a marcar presenças. Estava quase a chamar o meu nome quando a vimos bater à porta com força. Por isso, quando vimos que quem estava à porta era a diretora Sanders, ficamos todos em silêncio. Atrás dela vinha um rapaz. Um rapaz que nenhum de nós tinha visto antes. Tinha cabelo curto e escuro, olhos grandes que raramente pestanejavam e uma pele macia e clara. Meninos, disse a professora Ken, ao mesmo tempo que o rapaz avançava para junto dela. este é o Hammett e a partir de hoje fará parte da turma. Acabou de se mudar para Londres e é novo na escola, por isso espero que façam tudo para que se sinta bem-vindo. Sermos novos num sítio e termos de estar com desconhecidos deve ser das piores coisas do mundo. Foi então que prometi em segredo
que faria amizade com o novo rapaz. Ia pedir à Josie, ao Tom e ao Michael que também fossem amigos dele. Bem vistas as coisas, era muito melhor ter 4 novos amigos do que não ter amigo nenhum. Sobretudo para um rapaz que parecia tão assustado e triste como aquele que agora se sentava ao fundo da sala. Eis que finalmente nos é revelado o que aconteceu de tão importante e, como nos disse o nosso narrador no início do texto, tão extraordinário que veio alterar a vida deles. Chegou à escola um rapaz novo, nova personagem, assim como é a diretora Sanders, de quem todos tinham medo, daí terem ficado em silêncio. Este rapaz, de cabelo curto e escuro, olhos grandes que raramente pestanejavam e uma pele macia e clara, aqui temos a caracterização dele, acaba por se mudar para Londres e parece, ao nosso narrador, assustado e triste, caracterização psicológica. Mais tarde, percebemos tratar-se de um refugiado e vamos conhecer diversas situações e sentimentos com que estes se confrontaram, assim como com a bondade e a empatia de algumas pessoas, que pode ajudar em muito quem se vê obrigado a fugir do seu país pelos mais diversos motivos, enquanto também vemos o outro lado, o da maldade e algum receio de quem vem de outros lugares. Assim, entramos neste mundo imenso das emoções e da sensibilização para esta temática, tão importante nos dias de hoje e acerca da qual se torna imperativo falar. Nesta última parte que vos li, também ficamos a conhecer um outro tipo de espaço, o psicológico, no qual nos são revelados os pensamentos, as intenções do nosso narrador e até a promessa feita por este em segredo relativamente ao novo aluno. Mas mais importante, é-nos revelada a bondade humana, a empatia, a capacidade de procurarmos perceber o que os outros sentem em determinadas situações, de tal forma que o narrador promete que fará amizade com o novo rapaz e até que ia pedir aos amigos que fizessem o mesmo, por imaginar que sermos novos num sítio e termos que estar com desconhecidos deve ser das piores coisas do mundo, sobretudo para um rapaz que parecia tão assustado e triste como aquele que se sentava ao fundo da sala, diz ele. E com esta última frase que vos li, damos também sentido ao título do livro, O Rapaz ao Fundo da Sala. Eis nesta obra a humanidade a falar alto e a revelar o seu poder e a transformar. E uma forma de abrirmos caminho à integração, à paz, à união e de afastarmos sentimentos que prejudicam o outro. Falemos um pouco acerca da autora deste livro, Anjali Rauf. Feminista desde os 7 anos, é a fundadora da Making Her Story, uma organização sem fins lucrativos que visa incentivar as comunidades a construir um mundo mais justo para as mulheres e raparigas no Reino Unido e além fronteiras. Presta ajuda humanitária a famílias de refugiados e apoia projetos destinados à promoção do diálogo interreligioso. Especializou-se em estudos sobre a mulher e já trabalhou em diversas instituições de caridade. O livro que aqui vos trouxe foi a sua estreia e foi inspirado em histórias verdadeiras de pessoas que Anjali conheceu em campos de refugiados. Esta obra venceu o prémio Blue Peter para melhor história, o prémio Waterstones para melhor livro infantil, sendo ainda finalista do prémio Jalak e nomeado para o prémio Carnegie na categoria de melhor livro infantil. Mas todos os seus escritos revelam a sua luta e o seu lado mau, por mais obras como esta. Espero que tenham gostado mais este momento. Antes de me despedir, peço-vos novamente para subscreverem o canal e partilharem estes sussurros. Despeço-me marcando encontro convosco daqui a 2 semanas, na quarta-feira, para mais sussurros e mais partilha. Até lá, neste novo ano, não se esqueçam, é importante estarmos todos atentos, porque os livros sussurram.